Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, vamos estudar lição 13, a última aula do nosso trimestre. Queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tão rica bênção de nós estarmos presentes ainda nesta terra, aprendendo a palavra do Senhor, nosso Deus, com muito carinho e dedicação que nós passamos para todos, e assim vocês também, com essa graça, passam para os seus alunos. Lição 13, nós vamos estudar sobre o cativeiro de Judá. Deixa eu fazer um pedido para vocês, né? Eu nunca pedi nada. Vamos lá. Para quem não sabe, eu tenho um casal de filhos. E a minha filha já está com 21 anos de idade. E ela vai noivar e vai se casar. E ela pediu a mim que eu ajudasse ela, com certeza, em tudo. Mas eu também queria compartilhar essa ajuda com meus amados irmãos que estão do outro lado da tela, aonde você se encontrar, neste Brasil afora. Pedimos uma contribuição a partir de R$5 apenas. Isto vai servir para ajudar, tanto no noivado como no casamento, certo? Para que ela venha se alegrar e assim venha prosseguir a sua vida matrimonial, como todos nós temos, cada um que é casado. Se você nos ajudar a partir de R$5, você está contribuindo e assim também poderá ganhar um livro que ela vai fazer exatamente uma espécie de sorteio para quem quiser, ok? Não é obrigatório. E também vai fazer de um lindo relógio Técnicos original, tá bom? Deus te abençoe e Deus te guarde. E quem contribuir para o casamento da minha filha, a partir de R$5, eu vou fazer algo extraordinário que não é do meu costume. Eu vou ajudar nas próximas lições com materiais extras, viu? A partir do próximo trimestre, a respeito do apóstolo Paulo, eu vou trabalhar um pouquinho a mais também para lhe ajudar. Amém? Então, você pode ajudar pelo meu próprio Pix, né? Pai da Débora, minha filha, que vai se casar. 85 é o DDD. É esse número que você sempre nos ajuda. 991 28 12 60. Ok? Deus te abençoe e Deus te guarde. Vamos começar a aula agora mesmo. Glória a Deus. Lição de número 13, nós vamos estudar o cativeiro de Judá. Veja os tópicos. A partir do tópico 1, lembrando que nós estudamos a primeira parte da introdução, está no YouTube. Esta é a parte da aula extra. No tópico 1, nós vamos estudar dentro do livro de Jeremias, a advertência dos profetas, por causa do declínio de Judá. No tópico de número 2, ainda tem o profeta Jeremias profetizando contra Zedequias, e ele lá se resistindo, fazendo de surdo quanto à voz de Deus. No tópico 3, nós temos Jerusalém é cercada e levada cativo. Aí nós temos o livro de Lamentações, que é depois do livro de Jeremias. Ok? No período de Lamentações, Josias já tinha morrido. Vamos ver aqui, de acordo com o livro de Jeremias e também o livro de Lamentações escrito por Jeremias. Abra sua Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 37, a seguir. Nós estamos estudando o profeta Jeremias, capítulo 37, a partir do versículo 21. Veja aí, ó, o rei Zedequias
deu ordens para prender a Jeremias no pátio da guarda. Veja que Zedequias, aquele último rei lá, são 4 reis, na introdução nós estudamos, o Matanias, que é o último rei, Zedequias, para acontecer a destruição de Jerusalém e do templo. Então, ele vai fazer o quê? Prender Jeremias no pátio da guarda. Assim, Jeremias ficou preso no pátio da guarda real. Versículo 21 ainda, viu? É um versículo extenso. Então, veja que o tratamento que Zedequias estava dando ao profeta de Deus. Viu? Então, esse tratamento que Zedequias estava dando ao profeta de Deus, Deus está retribuindo com o tratamento que ele está dando à nação. Então, todas as circunstâncias ruins que esses líderes, tanto os antigos como os atuais, eles querem produzir afronta, produzir provas contra o servo do Senhor, que são mentiras essas provas. Nesse caso aqui, produzir contra o profeta Jeremias. Então veja que no versículo de número 21, nós temos aqui Zedequias mandando prender Jeremias. Agora vamos para o capítulo 38. O que é que diz lá? Capítulo 38, versículo 1. Então Cefatias, ouvindo as palavras que Jeremias falava a todo o povo, dizendo, olha aí, o que é que o profeta falava? Assim diz o Senhor Jeová, aquele que ficar nesta cidade, morrerá à espada. O profeta estava profetizando que o povo tinha que se render. Era a melhor escolha. Não era para descer para o Egito, não era para ficar na cidade, era para ir ser cativo, porque Deus ia com eles, porque Deus prometera que voltaria com eles após os 70 anos de cativeiro. Isso aqui é Deus falando através do profeta. Assim diz o Senhor Jeová, aquele que ficar nesta cidade de Jerusalém, vai morrer, porque eu não quero mais vocês aqui. Eu já dei ordem para vocês irem para a Babilônia. Deus é Deus, irmãos. Vocês vão morrer à espada. Isso aqui é a misericórdia, irmão. Se eles ficassem lá, eles iam ser exterminados, viu? Nem Daniel ficaria vivo na história, viu? Então, a melhor coisa Deus estava fazendo é o cativeiro. Se vocês ficarem, todos vão morrer. Então, vão para o cativeiro, porque eu vou com vocês, vocês vão viver. Veja o texto. Se vocês ficarem na cidade, vocês vão morrer. Misericórdia e graça de Deus. Mesmo punindo o povo, tirando da cidade. Então, por outro lado, Deus estava preservando a vida de cada um deles. Veja, se vocês não morrer à espada, vai morrer pela peste. Vai morrer pela fome. Mas aquele que se render aos caldeus vai viver. É o texto bíblico. Viu? Então, leia aí, viu? O versículo... capítulo 38, versículo de número 2. É forte o texto, viu? Porque a sua vida lhe será como despojo e viverá. Amém? Que bênção, né? Então, quando a vida nos serve de despojo, conforme diz aqui o texto, é porque somos escravos de um povo. Mas isso dentro da orientação divina. Por quê? Para salvar a nossa própria vida. Porque já estava condenado dentro do propósito de Deus. Então, quer escapar? Então, vai lá para onde eu estou dizendo, diz o Senhor. Para salvar a nossa vida, veja aí, 3 opções. A primeira opção de destruição era a espada, que viria e mataria. A segunda, a fome. A terceira, a pestilência. Então chegou a hora em que a redição, render-se para Nabucodonosor, seria a melhor opção. Não seria ficar na terra, não seria descer ao Egito, tinha que, exatamente como disse o profeta, vocês têm que se render a Nabucodonosor. Era a única saída para a nação, para a preservação da vida, para depois voltar vivo. O Senhor Jesus vai nascer. Glória a Deus. Então, aqueles que não se rendem a Deus
se renderão às circunstâncias ocasionadas pela sua própria desobediência. Viu? Como eles não se rendem a Deus, então a desobediência deles vai fazer com que eles se rendam à sua própria concupiscência carnal e imunda. Eles vão se render a quem? Aos inimigos de Deus. Se eles não se render a Deus, eles vão se render aos inimigos de Deus. E assim haverá o quê? Morte. Versículo de número 3. Nós estamos no capítulo 38. Ó. Versículo 3 aqui. Assim diz o Senhor, certamente esta cidade será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia. E este a tomará. Então Deus está confirmando aqui no verso 3 o cativeiro de Judá. Amém? Verso 4. Nós estamos no livro do profeta Jeremias. Capítulo 38, verso 4. E os príncipes disseram ao rei: rogamo-nos-te que este homem seja executado. Estava causando ciúme na vida do povo, até de Zedequias, a profecia de Jeremias. Porque eles tiveram que acusar Jeremias de ser contra o povo de Deus. Veja o versículo. Este homem tem que ser morto. Estava falando contra Jeremias. Pois debilita as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo ao proclamar tais palavras, pois este homem não busca a prosperidade deste povo, mas a sua desgraça. Então está sendo acusado. Viu? Jeremias, o profeta de Deus, sendo acusado por estes homens, estes nobres. Então Jeremias sempre sendo acusado, aqui novamente. Então aqui os perigos que um profeta de Deus corre. Porque ele está anunciando a mensagem de Deus. Então, quais são os perigos? Ser acusado de amaldiçoar o povo através da mensagem. Aqui não era o profeta Jeremias, era Deus falando pelo profeta Jeremias. E aquele que estava contra Jeremias estava contra Deus. Então, a maldição que veio pela boca do profeta Jeremias contra a terra, contra o povo, era porque era um juízo em reação as atitudes ruins, perversas dos reis de Judá. Então, quando a maldição já é uma realidade, na hora da mensagem, viu? Na hora da mensagem do profeta, já estava acontecendo a maldição, o cativeiro. Pois esse homem não buscava, olha aí, ele foi acusado, de não buscar a prosperidade do povo de Judá, deste povo, mas a desgraça. Depois ele é acusado de promover tumulto quanto à insatisfação que já é notória. Ele é acusado de fazer parte do grupo do inimigo. Terrível, né? As acusações contra os homens e mulheres de Deus. Quando ele apenas revela o que está no coração entristecido de Deus. É isto que o profeta, quando é levantado por Deus, ele fala à sua nação. Porque o coração do profeta está sendo o coração de Deus, entristecido. Por isso ele pode ser condenado à morte. Jeremias 38, verso 4. E os príncipes disseram ao rei: rogue-te que este homem seja executado. Eles quiseram matar Jeremias, por causa da profecia. Viu? Então, quando o homem de Deus é entregue às mãos dos príncipes invejosos do povo, ele é crucificado sem dó. Foi o que fizeram com Jesus. Então, nesse caso aqui, Jeremias está sendo um tipo de Cristo, sendo acusado, sendo torturado. Ele foi lançado dentro da cisterna, do poço. No versículo 5 diz o seguinte: então respondeu-lhe Zedequias, o rei: eis que ele vos está em suas mãos, pois o rei nada pode fazer contra vós. Aqui nós temos, irmãos, o próprio Zedequias sendo contra o profeta de Deus chamado Jeremias. Então Jeremias, um tipo perfeito de Cristo. Somente no Salmo 68, Salmo 88, quando nós estamos lendo, nós vamos ver essa perfeita analogia das circunstâncias entre Cristo e Jeremias. Viu?
Veja que vai aparecer um etíope nessa história de Jeremias. No versículo 7, 38, versículo 7. Lá diz o seguinte: Ebed-Meleque, servo do rei, eunuco, etíope do palácio. Por que, irmãos, que vai aparecer? Porque no verso 6 anterior, eles pegaram Jeremias, agarraram e lançaram na cisterna, e lá, dentro da cisterna, por meio de corda, desceram Jeremias. Covardia. Até o fundo da cisterna. O poço não tinha água, senão somente lama. E Jeremias se atolou na lama lá. Ia morrer com fome, sem água, muito mal. Aí Deus, veja aí a providência no próximo versículo, verso 7. O etíope vai salvar a vida de Jeremias. E esse etíope aqui, ele sempre está na história da Bíblia. Os etíopes sempre foram usados por Deus em ocasiões de emergência. Vai aparecer um etíope na nossa história. Ebed-Meleque, amigo de Jeremias, ele diz o seguinte: deixa comigo, Jeremias. Eu soube da notícia que você estava na cisterna, mas eu estou aqui preparando cordas através de roupa velha, vou amarrar e vou levar essas cordas até você e vou tirar você daí, dentro dessa cisterna. Então Jeremias tornou-se um tipo perfeito de Cristo, que triunfou sobre o Hades. Então aquela cisterna representava o Hades, onde Cristo desceu, onde a alma de Cristo foi até lá fazer o trabalho sacerdotal. Agora veja aí, versículo 11. E Ebed-Meleque tomou os homens consigo e foi à casa do rei. Esse aqui, irmãos, é exatamente o etíope. É ele quem vai pegar as roupas gastas, conforme o texto, panos usados, e vai descer por meio de corda nas cisternas até as mãos de Jeremias. Então as cordas vão vir lá da boca da cisterna, descendo as cordas com panos velhos, e Jeremias vai pegar essas cordas de pano usados. Então a corda foi feita de roupas gastas. O que é isso? É uma tipologia. As roupas eram gastas, eram fracas, mas elas vão ter aquela força, porque Jeremias vai sair de dentro da cisterna pelas aquelas vestes fracas, usadas. Então da fraqueza tiraram a força. Então ele vai sair intacto, como os 3 homens que saíram da fornalha ardente. Intacto. Versículo 13. Desse modo suspenderam a Jeremias com as cordas e o tiraram das cisternas. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Agora vai ter um episódio de Zedequias. Veja o homem mau, esse rei. Versículo 14 fala da covardia através de um trato que Zedequias faz com Jeremias. Ele vai consultar Jeremias a respeito dele e do povo, da nação. Jeremias vai mostrar fielmente a palavra de Deus, viu? Então veja que o cuidado do profeta deve ter. Veja que o cuidado com esses falsos amigos que não são amigos. Todo profeta de Deus deve ter cuidado com esses falsos amigos, porque esses amigos sempre estão nos cercando. Nós temos um entre 5.000. Amém? Não foi João, o apóstolo do amor, mas não foram 5.000 seguidores? Então não é fácil a amizade. Nós temos 5.000 seguidores no Facebook, mas olhe lá se tiver um que é o nosso amigo. Versículo 15. Mas Jeremias respondeu a Zedequias: se eu falar fielmente, não me matarás? E se eu te aconselhar, não me escutarás? Então veja aí o versículo 17, a última palavra de Deus a Zedequias. Irmão, Deus ainda estava dando chance. Era a última oportunidade. Um Deus desse não é mau. É um Deus que pune, mas a punidade de Deus é para levantar. Nesse caso aqui, é para ir para o cativeiro, mas depois eu vou trazer, mas vocês não vão adorar mais deuses. Deus estava fazendo isto. Verso 17. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Jeová, Deus dos exércitos e Deus de Israel:
Se tu te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então a tua alma viverá, e esta cidade não será queimada, e tu viverás, tu e a tua casa. Mais uma grande oportunidade. A última palavra de Deus a Zedequias. Esta era a finalidade, mas o orgulho foi muito maior do que a oportunidade. O orgulho foi a ocasião da destruição da cidade. Viu? Dependia da rendição. O rei tinha que se render. Mas ele não se rendeu. O orgulho não somente destrói as riquezas materiais de um povo, mas também as riquezas espirituais. Isto em em todos os líderes das nossas denominações. O orgulho são o principal responsável pela destruição das riquezas espirituais. O orgulhoso, viu? Ele mata o povo espiritualmente. Então veja, no versículo 21 aqui, mas se recusares a te render, esta é a visão que me mostrou o Senhor. Viu? Aqui nós temos uma visão dos cativos. Por exemplo, Daniel e seus amigos, ainda jovens, estavam entre eles condenados ao cativeiro. Daniel e os seus amigos foram preservados, levados ao cativeiro. Então, se obedecer a Deus, mesmo no cativeiro de Judá, no cativeiro babilônico, Deus vai estar no coração de cada servo fiel, remanescente. Não importa se seja 2 ou 3, reunidos, Ele vai estar no meio deles. É a promessa do Senhor nosso Deus. Então, Deus estava no controle de todas as coisas. Onde dói mais em um homem? Quando a sua família lhe é tirada sem que possa defendê-la. Agora veja versículo 23. Aí nós vamos começar a ler a rebelião de Zedequias, que ocasionou a destruição da cidade e do templo. O rei pede a Jeremias que oculte do povo estas palavras. Jeremias não é para contar ao povo o que vai acontecer com o povo. Então fica só comigo aqui. Deixa só comigo. Mas veja aí o texto, que diz o seguinte. Olha aí. Veja aí. Se Zedequias não escapar, serás tomado pelas mãos do rei da Babilônia, e a cidade de Jerusalém será queimada. Versículo 23, capítulo 38. Então, disse Zedequias a Jeremias, que ninguém saiba estas palavras, ou senão você vai morrer. O que diz a história mais à frente? Que Jeremias continuou preso ainda, mesmo tendo dito a verdade para Zedequias. Porque o rei tinha dito, debaixo do seu próprio juramento, que ele não ia morrer se ele contasse o que ia acontecer. Mas Jeremias continuou preso na cidade. Então a visão de Jeremias quanto à cidade, que vai cair através de Nabucodonosor invadindo, durante a invasão, o cerco, de uma forma terrível. Então, Jeremias, ainda preso no pátio, não podia fazer nada. Suas palavras vão cumprir literalmente diante dos olhos de todo o povo. Glória a Deus. Amém? Que bênção, né? Enquanto a cidade caía nas mãos da escravidão, Jeremias recebia a sua liberdade. Eis a razão por que Deus o manteve preso. O fato de estar preso na ocasião da invasão da Babilônia lhe valeu a liberdade. Preso, mas tendo liberdade. Glória a Deus. Paulo e Silas na prisão, mas tendo liberdade. Glória a Deus. Depois disto, irmão, quando Babilônia vem cercar Jerusalém, o rei Zedequias, ele foge. Veja a fuga dele, a partir do capítulo 39. Então a fuga dele não vai muito distante, porque vão ser os capitães da guarda vai pegar ele
porque Nabucodonosor vai mandar ir atrás dele, e embora ele fugisse, o Zedequias, da cidade, à noite, foi ainda conquistado, ou seja, pego no caminho pelos guardas do rei da Babilônia. Veja o versículo 5 do capítulo 39. Está dito isso aí. 39, verso 5. Veja aí. Então, o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas planícies de Jericó. E quando prenderam, levaram à presença de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o rei o submeteu a julgamento. Aí aqui nós vamos ver o final da vida de Zedequias. O rei da Babilônia vai matar os filhos de Zedequias, capítulo 39, versículo 6 de Jeremias. Vai matar os filhos, Zedequias vai ver isto, os seus filhos sendo mortos, e depois o próprio rei vai tirar os olhos, isto é, arrancar. A Bíblia diz assim, verso 7, e vazou os olhos de Zedequias, e o prendeu com grilhões, a fim de levá-lo à Babilônia. Então os olhos de Zedequias são vazados. Difícil, né? Ele viu primeiro os filhos sendo mortos. Depois arrancaram os olhos que viram os filhos sendo mortos. E agora, sem olhos, presos. Aí, enfim, no verso 8, os caldeus queimam a casa do rei. Terrível, né? Muito triste. E as casas do povo derrubam os muros de Jerusalém. Então aqui a cidade é destruída totalmente. Totalmente. Agora veja lá em Lamentações. Por quê? Porque a revista também tem os textos de Lamentações, ok? Veja o luto, o lamento, Lamentações, o choro. No capítulo 1, versículo 1 de Lamentações. Como jaz solitária a cidade repleta de habitantes. Tornou-se como viúva. Ela que era grande entre as nações e princesa entre as províncias. Como tornou-se tributária. A cidade de luto. Os detalhes da maldição de Deuteronômio, capítulo 28. Lembra? Versículo 15 ao 68. Mostrando toda a destruição de Jerusalém e a sua situação após o cativeiro de Nabucodonosor. Então aqui começa exatamente o final da história do cativeiro da Babilônia, de Judá. Amém? Agora vamos para 2 Reis, certo? Essa história está em vários textos da Bíblia, está em Daniel, está em Jeremias, está em Lamentações, Jeremias, 2 Reis. Veja lá, capítulo 25, versículo 12. Diz o texto. Porém, versículo 13, melhor, vamos para o 13 logo aqui. Assim os caldeus destruíram as colunas de cobre que estavam diante da casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estava no átrio. Está falando do templo, os utensílios vão ser levados. E levaram o seu bronze para a Babilônia. Lembra? Levaram tudo lá. Nabucodonosor guardou na Babilônia. Aí o Belsazar, ele vai usar esses utensílios numa festa lá que ele vai convidar, e Deus vai com um dedo na parede dizer que o reino dele se acabou. Viu? Nabucodonosor levou os utensílios, mas não usou lá. Quem usou foi o Belsazar. E esse Belsazar recebeu um juízo no mesmo dia. Aí veja aqui, E também tomaram as cadeiras, as pás, versículo 14 do capítulo 25. Os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre com os quais se ministrava o culto. O capitão da guarda também tomou os incensários e as bacias. Então, todas as 6 peças dentro do... não é o tabernáculo, é o templo de Jerusalém. Aquele que foi feito por Salomão. Irmãos, levaram tudo, irmãos, saquearam todo o ouro, toda a prata. Versículo 15.
até as colunas, o mar de fundição, aquele lá que usava água para recreação, no versículo 16, que Salomão fizera para a casa do Senhor, isto é, todo o cobre, todos os vasos. Eles nem calcularam, irmão, quanto era cada montante de ouro, de cobre, de prata. Eles levaram tudo. Então aqui, depois que tira todo o ouro, aí o que vai acontecer? Lançar fogo dentro do santuário, profanando, derrubando o santuário, o templo, indo até o chão. O tabernáculo que foi feito para o nome do Senhor, conforme 2 Reis, capítulo 25, ok? Verso 9. Disseram no seu coração, destruamos eles de uma só vez, e queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Isto já foi em 587, a grande destruição do templo e da cidade. Lembra? 587? Então o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio, certo? Também o seu capitão de guarda, Nebuzaradã, apresentou-se perante o rei da Babilônia em Jerusalém, queimou a casa do Senhor, a casa do rei e todas as coisas de Jerusalém. Também incendiou as casas de todos os nobres. Foi um incêndio medonho, viu? Consumiu tudo o fogo. As pedras ficaram queimadas. No tempo de Neemias, quando veio reconstruir, as pedras estavam queimadas ainda, pretas do fogo. Viu? E todo o exército caldeu que estava com o capitão da guarda real derrubou a todos os muros que cercavam Jerusalém. Viu? Ainda, até hoje ficou, sabe o que desse muro? O muro das lamentações, que ainda está de pé. Aquele muro que as pessoas fazem as suas viagens, e vai lá e os judeus estão lá fazendo as suas orações. 2 Reis, capítulo 25, verso 10. Tá certo? Muito triste, né? Então, na hora do cativeiro de Judá, quando Zedequias, já cego, quando ele foi levado para a Babilônia, com Seraías, Jeremias trouxe as palavras ao ex-ministro do templo. Seraías seria responsável ao fazer o ato profético referente à Babilônia. E estava carregado de profetizar a queda de Babilônia. Jeremias capítulo 51, versículo 59 ao 64. Palavra que Jeremias, o profeta, comunicou a Seraías. Então, quando ele ia com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. Nesse tempo, Seraías era o chefe do reino, da intendência do reino. E Jeremias escreveu um só livro. E Jeremias escreveu em um só livro todo o mal que sobreveia sobre Babilônia. Então, todas as palavras que tinham sido escritas contra a Babilônia, e Jeremias disse a Seraías, quando chegarem a Babilônia, cuide de proclamar todas essas palavras, e dirás, o Senhor Jeová, tu mesmo disseste a respeito desse lugar, de que a destruirias, de modo que ninguém viveria mais aqui, nem um homem, nem animal, e que se tornaria uma desolação perpétua. Então a palavra aqui, desolação perpétua, significa duradouro. Porque o povo ia voltar com 70 anos depois. Viu? Então nós estamos chegando aqui no finalzinho, e nós vamos ver exatamente. Glória a Deus. Então, amados, voltamos agora para o capítulo 24, 2 Reis. Versículo de número 2 em diante. Aqui no versículo 4, do capítulo 24, certo? Verso 4. Também por causa do sangue inocente que ele derramou, pois inundou Jerusalém com seu sangue inocente,
E isto o Senhor Jeová não quis perdoar. Esse texto é forte, irmão, porque tem pecado aqui que diz que o Senhor não quis perdoar. Esse aqui foi um. O derramamento do sangue inocente. Então, pecados que o Senhor não quis perdoar. Aí depois, nós temos o reinado de Jeconias. No verso 6, ó. E Joaquim, que é Jeconias, seu filho, reinou em seu lugar. Veja que esse Joaquim é o que vai receber a maldição, lá de Jeremias 22, viu? Jeremias capítulo 22, versículo 6 em diante. Então, esse Joaquim, que é o Jeconias, vai ter um reinado curto. Então, será terrivelmente amaldiçoado esse filho de Josias. Por quê? Porque Deus vai amaldiçoar a sua geração, que vai ser estéril, isto é, não vai haver reis da linhagem de Salomão. Jeremias capítulo 22, versículo 18 a 19. Porque assim diz o Senhor Jeová, a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão, viu? Nem lamentarão por ele. Então, ele vai ser sepultado como jumento, será arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jeremias 36 e 30. A maldição foi muito grande, irmão. Por quê? Porque nenhum descendente da linhagem de Salomão, que vem de lá para cá, não vai reinar mais depois dele. Terrível, né? Depois de Jeconias, os reis que vieram para trás, já era. E depois para frente, não tem mais rei. Nem José, pai adotivo de Jesus, não será rei, por causa da maldição. Viu? Jeremias 22, versículo 6 ao 10. Pode ler. Porque assim diz o Senhor Jeová sobre a casa do rei de Judá. Aí, mais na frente, fala: certamente farei de ti um lugar ermo. Está falando de Judá que seria cativo. Lugar ermo, ser destruído com fogo. Nabucodonosor iria destruir Jerusalém e a cidade e o templo, cujas cidades estarão desabitadas, porque o povo foi cativo. Jeremias 7:34. E prepararei assoladores contra ti, e cada um com as suas armas cortará os teus cedros escolhidos e os lançarão no fogo. Muitas as nações passarão por esta cidade e se perguntarão: por que o Senhor Jeová fez isso conosco? Fez com esta grande cidade, na verdade? E então lhes responderão: por que abandonaram o pacto do Senhor Jeová, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram? Então, o cativeiro foi uma reação contra atitudes pecaminosas dos homens maus que não andaram no caminho de Davi, no caminho segundo a lei de Moisés. Porque eles abandonaram o pacto do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Não choreis pelos mortos, nem os lamentareis, mas chorai por aquele que sai, porque não voltará mais à terra onde nasceu. Que Deus abençoe e Deus guarde. E que possamos estar na presença do Senhor, sempre ouvindo a sua voz e obedecendo. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque se sacrificar sem obediência, não é aprovado. Então, antes de Cristo morrer na cruz, o sacrifício dele, ele obedeceu no Getsemane. Se nós obedecermos aí, aonde ele está ordenando, nós vamos escapar da morte. Escapa-te por tua vida, foge para as montanhas, foge, sobe as montanhas, não fica em Zoar, viu? O Ló queria ficar lá nas campinas do Jordão, o anjo disse, ó, sobe para o monte. E ele disse, não, eu quero ficar aqui pertinho, em Zoar. Tá bom, vai. O anjo deixou. Quando o fogo veio, meu amigo, ele não teve mais com que fazer com a quintura, o fogo medonho, ia
matar ele. Ele subiu rapidinho. Irmão, Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? Então obedecemos ao Senhor. Obedecemos, porque é melhor do que sacrificar. Deus abençoe e Deus guarde. Nós vamos estudar para um novo trimestre, iniciando a nova jornada de aula, e esperamos você para nos ajudar e abençoar esse trabalho e receber os links novos das aulas que serão publicados aí no seu zap. Deus abençoe, Deus te guarde. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.